Bom, pessoal, vamos ver agora a representação em espaço de estados. Para sistemas dinâmicos modernos e complexos, muitas vezes tem-se modelos com múltiplas entradas e múltiplas saídas, né, que é o chamado MIMO, né, em inglês, né, Multi-Input, Multi-Output System. Né? Se o sistema é linear, pode-se organizar as equações de variáveis de estado em um formato proveniente de matriz vetor, né, tendo matriz vetor, vetor por estado, matriz para a matriz do sistema, denominado representação em espaço de estado. Tá? O formato vetor matriz da representação em espaço de estado é extremamente bem adaptado para a simulação computador. MATLAB, Simulink, né, Octave, Xcode, Scilab, etc. O vetor de estado, né? Para um sistema de ordem n, são necessárias n variáveis de estado para definir completamente o sistema. Né? Essas variáveis de estado são organizadas em um vetor coluna, denominado vetor de estado x. Tá? Geralmente usa-se a variável x, tá, pessoal? Pode-se utilizar outra variável, s, etc. Mas o x é bem comum na comunidade, tá? De controle, de sistemas dinâmicos, etc. Geralmente é um vetor de estado, né? E aí a gente tem as diversas variáveis, aí, que é o x1, x2, x3, né? Que a gente já definiu. O vetor de estado não é necessariamente um vetor físico, né? Como as três componentes de um vetor de força, né? Mas um agrupamento conveniente de importantes variáveis dinâmicas, né? Variáveis que, tanto interna como externa, que representa, né, aquele sistema dinâmico. Então, o espaço-estado, né, um espaço geométrico n-dimensional que contém o vetor de estado x. Tá? Então, representação em espaço-estado. Né? De modo a obter um modelo completo no espaço-estado, deve-se determinar as n equações lineares de primeira ordem. Por exemplo, se o sistema linear invariante no tempo é de terceira ordem, né, n igual a 3, né, com duas entradas, r igual a 2, então as equações em espaço-estado devem ter a forma. Né? Então aqui a gente tem um exemplo aqui das equações espaço-estado que a gente acabou de verificar, de encontrar, né, para nosso exemplo anterior. E aqui temos n igual a 3, né, x1, x2, x3. Né? Aqui do lado esquerdo as derivadas, né? E aqui os elementos correspondentes a cada variável de estado, né? x1, x2, x3, né? O B1 vezes a entrada U1 e o B12 vezes a entrada U2. Né? Então, equações de estado, combinações lineares de x e EUJ. Né? Então, cada uma dessas equações aqui são essas combinações. Muitos desses termos pode ser zero, né? Ou ter o respectivo valor aqui. Certo, pessoal? Então, essas aqui são as nossas equações de estado que a gente acabou determinando para um determinado sistema, né? A gente acaba encontrando essas variáveis. Então, o A11 são os valores, né, que vão estar multiplicando aí cada variável de estado, ok? Em seguida, são necessárias equações para saídas, né, do sistema. Então, deve-se escrever as variáveis de saída como a combinação linear dos estados e das entradas. Tá? Suponha que sejam duas saídas, né? M igual a 2. Talvez essas variáveis sejam medidas por dois sensores. Né? Então, o Y aqui também é tradicional ser definido como variáveis de medidas, né? Ou variáveis de saída, variáveis obtidas do sensor, né? Então, é saída do nosso sistema. Tá? Pode ser como, por exemplo, o deslocamento, velocidade, etc. Alguma variável que indique uma medida, tá? Poderia ser, né, por exemplo, para sistema fluídico, né? Em vez da gente medir a pressão, poderia ser o nível, né, do tanque, alguma coisa desse tipo. Então, se a nossa variável de estado, né, x1, x2, fosse a pressão, então provavelmente esses valores C1, C2, né, e a medida fosse o nível, né, seria esses elementos, a relação entre essas duas variáveis, ok? Muito bem, para sistemas invariantes no tempo, os coeficientes A, B,
C e D são constantes, né? O que ele está falando aqui? Se o sistema for invariante no tempo, então isso aqui são constantes, né? E não vão se alterar durante o tempo, tá? A gente vai trabalhar aqui mais no sistema invariante no tempo, mas existem sistemas variantes no tempo também, em que esses elementos, né, dependem de alguns variáveis do sistema. E pode ser um estado, pode ser algum outro parâmetro que varie com o tempo, etc. Tá? Aí, para esses casos específicos, muitas vezes a gente utiliza as técnicas de sistema binário variantes no tempo, né? Mas com alguma restrição, ok? Mas muitas das técnicas que a gente utiliza aqui, pessoal, de variância do tempo, a gente pode utilizar também para variância do tempo aí, em uma certa restrição, ok? Muito bem. Finalmente, pode-se escrever as equações de estado e saída na forma compacta vetor-matriz, uma vez que as equações são lineares, né? Então, inicialmente, organize todas as variáveis de estados, saída e entradas em vetores coluna com dimensões apropriadas, né? Então, x1 até o x3, por exemplo, no nosso, né, de 1 até o 2, né, e as duas saídas também, y1 e y2 para aquele sistema lá. Note que o lado esquerdo das equações de estados é a primeira derivada no tempo do vetor de estado x. Né? Então vai ficar x1 ponto, x2 ponto, né, etc. x3 ponto. Deve-se organizar os coeficientes A, B, C e D das equações de estado e saída em 4 matrizes, né? Matriz A, B, C e D. Né? Então aqui ele fala a matriz do sistema ou de estado, é uma matriz quadrada N por N. A matriz da entrada aqui é N por R, né? E a matriz de saída é M por N, né? E a matriz de ligação direta aqui, M por R, né? Aqui vai ficar mais fácil, pessoal, para a gente enxergar. Então, escrevendo aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? É escrevendo essas equações aqui, essa e essa aqui, né, em formas matriciais, ok? O que vai acontecer aqui? Né? Por que a primeira matriz tem os coeficientes de A? Né? Porque ela é multiplicada pelo vetor x1, x2, x3. Né? E depois vai ser a matriz da entrada aqui, né? Vai ter o 1, o 2. Né? Assim como a matriz de saída e a matriz de ligação direta que ele chamou aqui. Tá? Então perceba que aqui faz sentido ser n por n, né? N por n que ele chamou, né? N por n, porque vai perceba que A vezes x vai ter que ter a dimensão de x pontos, né? Que é a mesma possui o mesmo número de linhas aqui, né? Então essa quantidade de linhas aqui, né? De 1 até n, né? Vai ter que ser o resultado da multiplicação de A vezes x, né? Em que A são os coeficientes daquela equação. A gente só está escrevendo essa equação e essa equação aqui de forma matricial, tá, pessoal? Perceba que multiplicando A, né, vezes o x, né, A vezes x, a gente obtém exatamente aquela equação, e B vezes U, né, a gente vai obter a equação também, assim como C vezes x, né, mais du, ok? Então, ambas as equações constituem uma representação no espaço de estado, né? Equação de estado e equação de saída. Então, a equação de estado tem mais a ver com o estado, com a dinâmica do sistema, né? E a saída está relacionado mais com o que vai ser medido pelo sensor, né? Qual que é a saída do nosso sistema, né? Vai ser deslocamento, velocidade, pressão, né? Alguma coisa assim, tensão, corrente, etc. O que for necessário para que depois a gente possa utilizar essa informação como referência, como comparação com o sistema de controle, etc. Note que as dimensões internas e externas de todos os vetores matrizes devem coincidir. Né? Então, B vezes U tem que retornar o número de linhas aqui, né, do vetor de estado. Né? Assim como C vezes X vai ter que dar o número de medidas, né? Assim como D vezes U. Tá? Todos tem que ser do tamanho de M aqui, né? Ou de N. Muito bem. Bom, pessoal, a gente continua aqui no próximo vídeo.